Bom dia. Está aberto o som aqui, senador? Tá, né? Está aberto. Bom, eu Só falar pertinho. quero primeiramente agradecer, em nome da CUT, ao convite a essa importante audiência pública, cumprimentar os companheiros da mesa e também os companheiros que acabaram de fazer as suas falas, o seu depoimento. Quero iniciar resgatando o que disse o Zé Maria aqui a respeito dessa informação da Rejane. Eu sou professor, conheço a companheira lá do Rio Grande do Sul, que está sofrendo ameaça de morte. Eu não sabia, não tinha essa informação, mas quero registrar que essa também não é a única situação que a gente vive hoje. O companheiro Roberto, que é presidente da FETEMES, a Federação dos Trabalhadores de Educação do Mato Grosso do Sul, está sofrendo também ameaça de morte, porque lá no Mato Grosso do Sul, os produtores rurais resolveram fazer um leilão de gado para arrecadar dinheiro e financiar o que eles chamam de segurança privada, segundo eles, para proteção do seu patrimônio, suas terras, que estariam sendo invadidas pelos índios. Então, aí a gente ou seja, a que ponto nós chegamos? E, no caso do Roberto, nós tomamos já as devidas providências, fomos ao Ministério da Justiça, ele está sendo acompanhado por agentes da Força de Segurança Nacional. Eu acho que isso é um caminho também para a gente sugerir, verificar o que a Rejane já tomou de iniciativa, porque é um caso absolutamente grave. Se eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos também tome providência no sentido de fazer contato com o Ministério da Justiça nos dois casos, na linha que você que está orientando. Exatamente. Eu quero, também, como os companheiros que me antecederam falaram, lembrar que a Constituição, que fez esse mês 25 anos, tem, de fato, importantes avanços, que já foram citados aqui pelos colegas. A questão do 13º, do abono de férias, da jornada de 44 horas, embora um terço da população brasileira, segundo o IBGE, ainda trabalha mais de 44 horas no Brasil. Enfim, nós temos diversos avanços que já foram citados aqui, que eu quero reforçar o que foi dito. Agora, eu também fico preocupado nesse momento que, embora a Constituição tenha trazido, e todos nós reconhecemos, esses avanços, especialmente nas garantias individuais, alguns casos nos direitos trabalhistas, nós temos uma série de artigos por serem regulamentados, 117, como foi dito aqui, e o que é pior é que, quando esses artigos vêm para a regulamentação, não são no sentido de avançar ou de consolidar, é no sentido de retroceder. Nós temos um exemplo que não é uma emenda constitucional, mas que serve muito bem, que foi a grande luta que nós travamos esse ano aqui no Congresso, que é a PEC, o projeto 4330 da terceirização, que, na verdade, servia para desregulamentar o trabalho, enfim, a produção no Brasil. E que está ainda em tramitação, tanto lá na Câmara, quanto um projeto idêntico aqui no Congresso, aqui no Senado, o projeto do senador Armando Monteiro. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter, porque se a Constituição, em 88, mandou diversos projetos para a regulamentação, que até hoje não estão regulamentados, quando eles vêm para a regulamentação, são exatamente no sentido de que haja retrocesso. O senhor acabou de citar um, que é a questão da PEC do trabalho escravo. Acho que o Zé Maria citou um, que é o caso da demarcação das terras indígenas. E eu cito um, que me parece que não foi citado nenhum, que é o artigo 220 e 221, que é da democratização da informação no Brasil. Lá está claramente dito que o monopólio e o oligopólio são proibidos. No entanto, nós hoje, a população brasileira é obrigada a se informar por 7 empresas, de 7 famílias, que divulgam
o que lhes interessa é que a população é obrigada a fazer isso e que ninguém toma a iniciativa de regulamentar. Então, esse é um caso extremamente importante. Claro que a gente teve avanço, por exemplo, já foi citado aqui, Lourenço já citou a questão do trabalho doméstico, que é uma luta que a gente vem de alguns anos para cá, né, Lourenço? E também um outro problema que não avança, que é a questão da regulamentação do direito de greve do serviço público, do servidor público. Quer dizer, a proposta de regulamentação do direito de greve do servidor público é uma lei anti-greve do servidor público, né? Então, é exatamente isso que eu quero reforçar. Quer dizer, os dispositivos constitucionais a serem regulamentados, quando vem para a regulamentação, vem no sentido de piorar a situação em que a gente está. Então, para nós, trabalhadores, isso nos traz, além de preocupação, muita luta, muita necessidade de luta para manter e não haver um retrocesso, né, nas relações que temos no Brasil. Até porque eu quero encerrar dizendo o seguinte: existe no Brasil hoje, se de fato a Constituição de 88, ela, né, e nós reconhecemos, trouxe os avanços que são, né, conhecidos, há claramente hoje no Brasil uma verdadeira reorganização ou recrudescimento dos setores mais reacionários da sociedade brasileira, né? É verdade que por exemplo, as manifestações de junho começaram, né, por uma pauta que todos nós defendemos, que é mais do que justa e legítima. Por exemplo, transporte público de qualidade. No entanto, setores, né, ultra-reacionários brasileiros tentaram, né, e em alguma medida conseguiram, né, se apropriar, né, de uma pauta legítima da juventude, correta dos trabalhadores, ou seja, uma pauta que quer mais, para tentarem fazer o retrocesso. E os exemplos estão aí. Por exemplo, acabamos de citar a presidente do Sindicato da Educação do Rio Grande do Sul sendo ameaçada de morte, o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul tendo que andar com segurança porque está sendo ameaçado de morte. Por quem? Exatamente por esses setores que nós estamos, e que eu acabei de citar. Então, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento de que nós, especialmente os trabalhadores que aqui estamos hoje, né, representando os representantes dos trabalhadores que estamos hoje aqui, né, entender que, ou esse ano de 2014, né, nós temos a capacidade de manter uma pauta conjunta, né, para que a gente possa continuar, né, avançando, ou pelo menos evitando o retrocesso, ou nós corremos o risco de, nos próximos períodos, diante dessa reorganização clara da ultradireita brasileira, né, a gente voltar a situações como acho que foi o Lourenço, o próprio Zé Maria, falando que situações em que a gente corre o risco de voltar a tempos da ditadura. Então, senador, eu acho que a gente, o senhor, quero, por fim, parabenizar por mais essa iniciativa, e acho que esse debate a respeito, né, comemorando os 25 anos da Constituição, é fundamental para que a gente possa fazer essa reflexão, continuar refletindo sobre isso, e quero reforçar a proposta feita aqui pelo Zé Maria, de que seja feita efetivamente pela Comissão dos Direitos Humanos do Senado um novo debate, um grande debate a respeito desses processos que estão acontecendo no Brasil hoje, seja dentro do Congresso Nacional, seja nos meios de comunicação, né, que ninguém... Acho que tem gente que tem um certo receio, um certo cuidado, né, para falar do que acontece hoje. O ataque está sendo feito esse final de semana a figuras do Congresso sobre, digamos assim, a votação da ADIM, que foi da OAB, sobre o financiamento empresarial. Quer dizer, o Brasil, empresa vota, né? Quer dizer, vota e vota bem, né? Depois cobra. E depois cobra. Então, eu acho que eu quero concluir reforçando a sugestão feita pelo companheiro Zé Maria de que seja aberto um debate a respeito desse processo todo, que eu acho que, enfim, é fundamental para a gente nesse momento. Obrigado. Tudo bem.